absolutamente tudo é pela compaixão de Deus nas nossas vidas. Então eu quero convidar vocês que a partir de agora estão com a gente pelo Facebook, também ao vivo, facebook.com/Pastor Mário Filho. Quero convidá-los, pessoal do rádio, pessoal que nos acompanha pela internet, pelo site, e estamos também gravando para o YouTube, nosso canal lá no YouTube, que depois a gente posta esse vídeo, né? Mas eu quero convidar a todos vocês para nós termos um tempo de oração e um tempo de busca da graça, da compaixão e da misericórdia de Deus. Vamos então orar, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos falar com Deus, né? Cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, buscando em Deus a direção, buscando em Deus a força, a sabedoria para as nossas vidas. Cada um de nós tem necessidades diferentes, cada um de nós tem vontades diferentes, e a vontade de Deus é soberana. Quando a gente entende esse tipo de coisa, nós crescemos um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos então orar. Querido Deus, amado, santo, justo e poderoso Pai e Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, para Te exaltar, para Te engrandecer, para Te glorificar, para falar do nosso amor, da nossa dependência e da nossa necessidade de estarmos diuturnamente, constantemente em comunhão com o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai querido. Fortalece-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas misérias. Ajuda-nos a conhecermos a Tua vontade e a colocarmos em prática nas nossas vidas aquilo que o Senhor quer, aquilo que agrada ao Teu coração, mesmo que venha a desagradar a nossa vontade. Dá-nos sabedoria, Senhor, para amá-lo perfeitamente e retamente. Ajuda-nos, ó Deus querido. Sustenta-nos, ó Pai. Precisamos de Ti, precisamos da Tua ajuda, precisamos do Teu suporte nas nossas vidas. Aquieta, Senhor, os corações atribulados, agitados. Fala conosco, Pai Todo-Poderoso. Derrama sobre nós instrução, ajuda-nos a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco, ó Deus querido. Dá-nos da Tua presença santa e poderosa. Ajuda-nos, ó Deus. Esta é a minha oração, com ações de graças no nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, muito bom. Vamos então seguindo aqui com a programação Graça e Paz. Vou colocar o óculos aqui sem ele, né? De perto assim é difícil de enxergar sem ele.
Irmãos, nós temos trazido para vocês, irmãs, sempre informações bíblicas, temos trazido sempre a palavra de Deus de uma maneira que as pessoas possam entender tudo aquilo que acontece na nossa vida, né? Que buscamos trazer a palavra de modo a você não viver um misticismo e de modo também você não viver um engano, porque a Bíblia relata muita coisa e tem gente que usa os relatos bíblicos não como relatos, mas para enganar você. Então hoje eu quero convidar você, deixa eu só pegar aqui uma outra Bíblia, que está desse lado aqui, porque eu vou sair um pouco aqui da frente do pessoal que está aí no Facebook, mas tudo bem. E também você que está nos acompanhando pelo YouTube, as coisas aqui são assim mesmo, né? Ó, tem outra Bíblia aqui, pronto, já botei. E ela vai nos ajudar bastante aqui. E eu quero, meu irmão, minha irmã, convidar você para você abrir em Tiago, capítulo 3, versículo 9. Você que está pelo Facebook já viu o título aí, né? Tiago 3, 9. Hoje nós vamos entender algumas coisas da vida. E como é bom entender as coisas da vida, né? Abre aí. Hoje eu vou falar sobre nós, homens. Quando eu falo de homens, a Bíblia trata de uma maneira geral homens, todos aqueles que são imagem e semelhança de Deus. Somente os homens e mulheres, né, são imagem e semelhança de Deus. Não é imagem na forma física, porque Deus não tem forma física. Deus pode se apresentar na forma de um ser humano. Isto Deus pode fazê-lo. Mas quando diz imagem e semelhança de Deus, é no caráter, na personalidade. Deus nos criou com algumas características de caráter e de personalidade. Aliás, Deus criou o homem com todas as características de caráter e de personalidade de Deus. Depois que o homem peca, ele perde algumas dessas características. Então, se alguém... Isso daqui é ponto de entendimento do cristianismo, é ponto de entendimento do próprio Deus, do próprio Cristo. Se alguém perguntasse para você o que é o homem, né? Alguns filósofos, pensadores, iriam traçar aí um ponto de vista que eles venham a ter do que seja o homem. Mas, na verdade, a Bíblia nos diz o que é o homem. E nós precisamos saber isso. Senão não existe cristianismo.
Sabe, não dá para a gente começar o cristianismo de trás, aliás, nada, a gente começa de trás para frente, né? Na verdade, nada. A gente vai escrever uma carta, a gente começa um e-mail, uma mensagem. Você começa escrevendo pelo ponto final? Não, você começa com aquilo que você começa a falar, com o início do seu pensamento, com o início daquilo que você vai escrever e termina lá no ponto final. E tem gente que quer começar o cristianismo pelo final. O cristianismo começa com Cristo. Começa com o Cristo homem, o Cristo Deus. E Jesus era exatamente do jeito que você é, do jeito que eu sou, independente do seu sexo, masculino ou feminino. Só existe isso. Não existe o terceiro sexo. O homem que gosta de homem não existe. A mulher que gosta de mulher não existe. Existe homem e mulher. Foi assim que Deus criou. Tudo que é diferente disso é aberração. Acabou. É aberração. Então abre aí, Tiago capítulo 3, versículo 9. Se você puder ler comigo, é muito bom, é super interessante. Se você não puder ler, é bom também, você ouve. Também é super interessante. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Olha, a palavra de Cristo está aqui, Tiago 3, 9. Né? É claro que aqui o contexto de Tiago 3 até o 12 fala da língua, da boca, mas o versículo 9 ele explica a origem do homem. Está escrito assim, olha: com ela, com a língua, com a boca, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. O homem, nas suas características, foi feito semelhante a Deus. O homem, nas suas características, foi feito igual a Deus. Por que Deus criou o homem? Por que nós estamos aqui na Terra? Né? Algumas igrejas denominacionais dizem assim: você nasceu para ser feliz. Não é isso? Você já ouviu isso? E algumas pessoas acreditam que a pessoa nasce, né? Deus propiciou a concepção para que a pessoa nascesse e viesse para a Terra para ser feliz. Esta foi a ideia. Este foi o projeto, se é que se pode chamar assim, de Deus com Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher. Deixa eu dizer outra coisa para você. Olha, eu não sei o que você pensa, né? Imagino que você que está me ouvindo é cristão. Então você não crê nessa história de que o homem descende do macaco, né? Isso é um absurdo dos absurdos, crer nisso. Eu imagino que todo cristão crê que o homem descende do homem. O homem descende de Adão
e a mulher de Eva. Adão e Eva constituíram a primeira família e da primeira família chegou aos dias de hoje. É isto que o cristianismo ensina. A ciência fala desta teoria de um sujeito chamado Darwin. Só que antes de morrer ele negou essa teoria. Ele mesmo recusou esta teoria como verdade. Mas o homem descende do homem. E Deus criou o homem não é para morrer com bala perdida. Deus não criou o homem para ter dor de cabeça. Deus não criou o homem para usar óculos. Está entendendo? Deus não criou o homem para ter úlcera. Não. Deus criou o homem para amá-lo, para adorá-lo. Por causa disso que o homem foi feito à semelhança de Deus. Deus não criou o homem já pecador. Deus criou o homem sem pecado. Deus criou o homem, quando diz a imagem e semelhança, porque Deus deu ao homem a racionalidade, Deus deu ao homem a inteligência, Deus deu ao homem a vontade, a autodeterminação. São características de Deus. Isso faz parte da imagem e semelhança. Né? Você acha que Deus é parecido comigo, por exemplo, você está enganado. Você acha que Deus é parecido com qualquer outro homem ou qualquer outra mulher? Você está enganado. Quando diz imagem e semelhança, está falando nessas características de Deus. Deus criou o homem com responsabilidade moral diante de Deus. A nossa responsabilidade moral não é perante a sociedade primeiro, é perante Deus. A nossa responsabilidade moral não é perante as autoridades, perante as leis. Primeiro é diante de Deus. Isso é imagem e semelhança. Aí o homem acabou pecando. Quando o homem peca, o primeiro pecado, que foi o pecado da desobediência. Aliás, todo pecado é desobediência a Deus. O que é o pecado? É desobedecer a Deus. Isso é pecado. E Deus criou o homem. Não foi para o homem. Deus criou o homem para o homem ser feliz. Não. Deus criou o homem, a intenção do homem, a intenção da criação de Deus para com a raça humana é para que o homem glorificasse a Deus. E glorificando a Deus, adorando verdadeiramente a Deus, o homem iria desfrutar, o homem iria ter comunhão com Deus e ia ser feliz. Não porque ele nasceu para ser feliz, mas porque ele teria comunhão com Deus, porque ele iria adorar e glorificar a Deus. A vida dele seria viver segundo, conforme a vontade de Deus. E isso traria ao homem muita alegria, muita felicidade, muito bem-estar, nenhuma dor, nenhuma ansiedade, nenhum nervosismo, nenhuma necessidade. Está entendendo? O homem, se tivesse vivido até hoje segundo o princípio criativo de Deus, o
homem só glorificaria Deus, adoraria Deus, amaria todos os homens. O homem seria extremamente feliz porque ele teria uma comunhão verdadeira com Deus e porque ele iria viver a vontade de Deus para a vida dele. Por causa disso que a palavra diz que a vontade de Deus é boa, santa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é soberana. O homem só iria realizar na vida dele se ele não tivesse abandonado o projeto inicial de Deus. Ele só iria realizar o propósito de Deus para a humanidade no mundo. Por quê? Por causa disso que nós fomos criados. Para adorar a Deus. Adorar a Deus. Aí nós seríamos eternamente felizes. A pessoa que adora a Deus, e vamos entender um pouco, hein? Adorar a Deus é muito diferente disso tudo que a gente ouve por aí na maioria das denominações. Porque não adianta, Jesus falou, né? Eles me louvam, eles me adoram com a boca. E é isso que a maioria faz mesmo. Adora a Deus com a boca. Ah, eu te adoro, ah, não sei o quê, eu não sei o quê. Mas não faz a vontade de Deus. Então o homem iria ser feliz fazendo a vontade de Deus. O homem nasceu para ser feliz. Vírgula. Fazendo a vontade de Deus. Então só dizer que o homem você nasceu para ser feliz, dá a impressão de que a felicidade é alcançada agora aqui na Terra. E dá a impressão que aquela denominação, aquela igreja, aquele endereço, aquela placa que vai transformar você numa pessoa feliz. E isto não é correto, isso é propaganda enganosa. Porque o homem só será feliz verdadeiramente se ele retornar, e é impossível ao homem fazer isso sozinho. Homem nenhum consegue a verdadeira adoração. Aqui na Terra, nenhum de nós vai conseguir a verdadeira adoração. Nenhum de nós vai ser perfeitamente feliz. Somente junto do Cristo Jesus. Entendeu? Como algumas coisas são muito mal colocadas e por causa disso as pessoas não sabem verdadeiramente o que é felicidade. Você acha que você já experimentou a felicidade? Então quero trazer para você uma notícia muito boa. Você nunca experimentou a verdadeira felicidade, mas todos nós temos a oportunidade de experimentá-la junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Homem nenhum sabe o que é verdadeiramente ser feliz. Somente saberá junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Olha aqui o que diz, por exemplo, Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Apocalipse 4, 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Estas coisas todas que eu falei, está aqui em Apocalipse 4:11. Está aqui também em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois nele, Deus, foram criadas todas as coisas no céu
e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Está falando de Cristo, que é a imagem de Deus. Está falando de nós. Então Deus nos criou para sermos felizes. Mas o homem pecou. O pecado é desobediência a Deus. E este pecado, a gente desobedece a Deus quando a gente se opõe. Quando se opor é se colocar contra a vontade revelada de Deus. Qual que é a vontade revelada de Deus? É a vontade de Deus que está na palavra dele. É claro que na época de Adão não tinha a palavra escrita, o homem nem escrevia ainda, o homem não tinha inventado a escrita naquela época. Então a vontade revelada de Deus para Adão era aquilo que Deus falava para Adão. Olha, Adão, tá aqui, ó, tá vendo? Isso aqui tudo é seu, paraíso, não tem doença, não tem resfriado, os carrapatos não vão sugar o seu sangue, os pernilongos não vão transmitir doença. Você está entendendo? Tudo isso daqui é para você dominar. É seu, eu criei para você, Adão. Você tem que me amar. Você tem que, sabe, a minha vontade deve ser a tua vontade. Abra mão da sua vontade para fazer a minha, porque a minha é a melhor. Porque eu sou Deus, porque eu sou o Criador de tudo. E eu quero o melhor para você, que fui eu que criei. Foi isso que Deus falava para Adão. Esta era a palavra de Deus para Adão. Aí acontece o pecado. O homem perde esta inocência de servir a Deus verdadeiramente, de buscar a vontade de Deus em primeiro lugar na vida dele. O homem perde isso. E quando o homem peca, o homem torna-se passivo da morte física e espiritual. O homem passa a ficar doente. O homem passa a ter o seu corpo degenerando, envelhecendo com o tempo, ficando doente, vivendo um determinado tempo e morrendo. E pior do que a morte física é a morte espiritual, porque o pecado nos coloca mortos perante Deus. O pecador, quando Deus olha para o pecador, o que Deus vê? Assim, só para você entender, né? Deus vê um cadáver. Um cadáver. O que a gente faz com um cadáver? Enterra. Não é? Para que serve um cadáver? Para enterrar. Deus, quando olha para o mundo, para esse sistema mundano, para o mentiroso, para o ladrão, assassino, traficante, corrupto, corruptor, para os que praticam a homossexualidade, para os que apoiam a homossexualidade. Quando Deus olha para o pedófilo, o que Deus vê? Vê cadáveres.
Cadáveres. Deus não vê uma criatura com a graça, com a compaixão, com a misericórdia. E quando Deus olha para um salvo, para um regenerado, o que Deus vê? Deus vê um cadáver, só para você entender, não é uma pessoa morta que ele vê mais. Ele vê um cadáver regenerado, vivo, pelo sangue de Cristo. É como se o sangue de Cristo, é como se, não estou dizendo que é assim, é só para você entender, né? O pecador é um cadáver, uma pessoa morta. O salvo é alguém que o sangue de Cristo lhe deu nova vida. Então Deus olha e vê o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo sobre os salvos. O homem pecador, ele é incapaz de escolher ou realizar coisas aceitáveis aos olhos de Deus. Por causa disso, né, que a gente bate nesta tecla. E as pessoas precisam entender isso. Ninguém está dizendo que fazer caridade não é algo bom. Mas nós, quando fazemos a caridade, ou fazemos-na porque amamos a Deus, ou fazemos-a porque queremos ser bons e queremos que Deus veja a nossa bondade. Se fazemos porque amamos a Deus, somos regenerados. Mas se fazemos para Deus fazer algo para nós, continuamos perdidos. Porque o homem é incapaz de realizar ou escolher por si próprio fazer algo aceitável perante Deus. Para fazer isso, nós precisamos de um negócio chamado graça divina. E graça divina, o próprio nome está dizendo, graça não se compra, não se consegue por mérito. Isso provém de Deus. O homem não pode se recuperar sozinho. A recuperação moral não salva ninguém. O sujeito era um fora da lei, era um marginal. Mas ele largou essa vida de marginalidade, agora ele está andando certinho. Ótimo, tudo bem. Mas se ele não se converteu, ele continua condenado. Você está entendendo? Porque não é mérito largar a marginalidade, ele não deveria ter entrado. Largar não é mérito nenhum. O demérito foi ele ter entrado. Para que o homem seja salvo, ele tem que colocar a vida nas mãos de Deus. Porque o homem é irremediavelmente perdido. Não adianta o sujeito ser bonzinho, fazer caridade, ajudar ali, ajudar aqui. Isso não salva ninguém. Ninguém consegue ter mérito, ter crédito perante Deus, porque o ser humano é irremediavelmente perdido se não for a graça de Deus na vida dele. Então a salvação se dá exclusivamente pela graça. A salvação é a base da graça de Deus. E ela é por meio da obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que for diferente disso
Não é Bíblia. É conclusão humana. Porque isso que eu acabei de falar, você vai ler de Gênesis até 1 João 1,18. Vamos ler 1 João 1,18? Vamos ler aqui. Por causa disso que eu peguei essa Bíblia aqui, porque ajuda aqui. 1 João 1,18. Filhinhos. Só confirmar aqui. Primeiro. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Perdão, é João 1,8. 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então é pela graça, é pela obra redentora de Cristo, porque pecado nós temos. Eu posso não ter. O que eu... chutei aqui, irmãos. Espera só um pouquinho que eu preciso acertar aqui. Alguma coisa aqui saiu do lugar. Oh, Jesus. Voltar. Um pouquinho de paciência, irmãos. E estou tentando fazer a luz voltar. E pronto, paciência, o que vai fazer? Né? Então eu posso não ter o pecado que você tem, mas eu tenho outros. Você pode não ter o pecado que eu tenho, mas tem outros. Eu posso não ser um corrupto, mas talvez seja um coração duro. Todos nós temos pecado. Por causa disso que João diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Por causa disso que tudo é pela graça, não é por mérito. Olha, eu estou ajudando, eu estou dando cesta básica, eu estou não sei o quê. Não é por mérito, para que ninguém se glorie. Não é por mérito, não é por aquilo que você faz, não é porque você pode fazer isso, não, eu posso fazer mais. Não, não é por isso. É pela obra redentora de Cristo. Está entendendo? Não deixe se enganar, não permita que te enganem. Quem é que está certo? A Bíblia ou a língua do homem? Você que decide quem você quer seguir. Você quer seguir a língua do homem? Então vai. Mas olha, não vai com Deus não, viu? Porque Deus não vai acompanhar mentira. Agora, se você quer seguir a palavra de Deus, ótimo. Adão se opôs à palavra de Deus. Está cheio de gente hoje se opondo à palavra de Deus. A palavra diz uma coisa, o homem fala outra, o sujeito segue o homem. Do jeito que Adão fez. Todas as pessoas procedem de Adão. Então, tem essa natureza contaminada pelo pecado de Adão. Só Jesus Cristo. Por quê? Você já pensou por que Cristo foi nascido por obra do Espírito Santo? Por que Cristo não teve um pai terreno? Você já pensou por quê? Por quê? Por que Jesus nasceu de uma mulher, mas não nasceu de um homem? Porque é só a mulher que dá luz, né? O homem não dá luz. Então, ao invés do homem, houve um ato milagroso em Maria. Maria engravidou por um ato milagroso. Exatamente para que Cristo não procedesse de Adão. Mas Maria não era, não procedia de Adão? Ela sim, mas o Espírito que fez nela este ato milagroso, não.
Então, a parte humana, presta atenção, por que Cristo não teve um pai humano? Porque a parte humana de Cristo veio de Maria, a parte homem de Jesus. E a parte divina veio do próprio Deus, por causa disso que ele não teve um pai humano. A carne, os olhos, o sangue, o cabelo, os braços, veio tudo de Maria, a mulher que concebe, que dá luz. E a divindade veio do próprio Deus. Então Jesus foi a única exceção de um homem que não procedeu de Adão. Por causa disso que ele era sem pecado. Por causa disso que ele não tinha pecado. Porque ele não veio de Adão. Todos os outros têm pecado. Tem pecado por escolha e por declaração divina. Deus declarou todos os homens pecadores. É isso que João está dizendo aqui. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Isso aqui é uma declaração divina. Deus determinou e declarou que todo homem é pecador porque pecou. E é mentira de Deus? Ah, não, mas eu não tenho nada. Não, você também é pecador. Você não peca? Eu peco, gente. Eu luto contra o pecado. Eu luto. Eu luto. Você também deve lutar. Para buscar. Só arrumar aqui, viu, gente? Hoje parece que está tudo meio bagunçado aqui, né? Não sei porquê, mas tudo bem, vamos seguindo aí. Você também deve buscar a vontade de Deus. As pessoas estão muito preocupadas, né, em que Deus resolva para elas as suas dificuldades e problemas deste mundo. E os espertalhões sabem disso. Porque eles também não têm todos os problemas. Eles também têm problemas. Eles não falam, mas eles também têm. Mas eles dizem que resolve todos os seus problemas. Né? Um diz que você tem que ir no monte, outro diz que você tem que pegar o tapetinho mágico, outro é o lencinho ungido, outro é a água fluidificada, outro é o raminho não sei do que, o outro é que você tem que fazer a campanha. Cada um inventa uma maneira ou muitas maneiras de dizer que você vai ser feliz. Mas entenda uma coisa, aquilo que está na Bíblia, não seja como Adão, que se recusou a cumprir a vontade de Deus, a palavra de Deus revelada. Adão se recusou, não recuse-se também. Nós só seremos felizes na presença de Jesus. Nós podemos ter alguma coisa de felicidade aqui na terra em Jesus, mas a felicidade plena, como aquela que Adão recebeu quando foi criado, mas teria que adorar a Deus, teria que se submeter à vontade de Deus, nós só teremos junto de Jesus. Então não se iluda. Você pode pedir a cura, a resolução dos seus problemas, claro que pode, mas não se iluda. Peça que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. É a maneira mais inteligente de você ser feliz. Verdadeiramente é a vontade boa, santa, agradável e soberana de Deus se cumprindo na sua e na minha vida.
Deus e Pai Todo-Poderoso, que bom que hoje nós pudemos aprender tantas coisas, né, Senhor? Tantas coisas tão básicas, tão do começo de tudo, mas nós aprendemos hoje. Antes tarde do que nunca, né? Louvado seja o Senhor, que derramou por sobre nós todos hoje um pouquinho da sua graça. E pudemos saber por que estamos aqui, a nossa origem e o que estamos fazendo aqui. Estamos aqui para receber da sua graça e sermos salvos, não por mérito, mas por graça. Louvado seja o Senhor. Livra-nos, Senhor, do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.